E aí galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo da bilirrubina, ok? A bilirrubina, ela é bem importante, tá? Para a gente entender algumas complicações aí que ela, quando tem alteração desse metabolismo, ocorre, tá bom? Primeiro passo aqui nesse slide tem um resuminho aí para vocês. Preciso que vocês foquem agora no primeiro momento aos órgãos que estão mais envolvidos, né? Aqui a gente tem as hemácias, que estão envolvidas nesse metabolismo, o fígado e o intestino, ok? Vamos passar para a próxima. Para a gente entender esse metabolismo, a gente vai ter que entender o que é icterícia. Basicamente, icterícia ela é a coloração amarelada da pele, tá bom? Não só da pele, mas também da esclerótica, essa parte branca aqui do nosso olho, tá? Ela vai acumular também essa bilirrubina, a bilirrubina, e vai ter essa coloração amarelada. A gente vê dois pacientes, duas pessoas aqui, uma com um adulto e um recém-nascido, e ambos estão com icterícia, tá bom? Estão com a coloração amarelada da pele. Outro lugar que a gente geralmente vê é na região ventral aqui da língua. Pede para o paciente levantar a língua e a gente consegue ver. Essa icterícia, coloração amarelada, ela é devida ao acúmulo de bilirrubina, tá bom? Essa bilirrubina acaba indo para os tecidos, para a pele, para esses tecidos e se acumulando ali. Outra coisa interessante para a gente entender esse metabolismo é entender essa questão das hemácias e da hemoglobina. As hemácias são as células vermelhas, né? São os glóbulos vermelhos, chamadas também de eritrócitos. São as células que são responsáveis por levar o oxigênio, tá? Carregar esse oxigênio, fazer a troca gasosa lá no pulmão e levar esse oxigênio para os tecidos. Dentro dessas hemácias existem moléculas chamadas de hemoglobina. Essas moléculas, elas são as moléculas que se ligam ao oxigênio, tá bom? A gente tem aqui a imagem da hemoglobina. Super interessante essa imagem, super legal. Aqui você consegue entender e ver que essa hemoglobina, essa molécula, ela é formada por duas cadeias alfa, ali em vermelho, e duas cadeias beta em laranja. Outra coisa interessante que você consegue ver em azul aqui, foca nessa imagem da hemoglobina, você consegue ver aí quatro grupos, né? Grupamentos M. E esse grupamento M, você pode ver aqui embaixo, na parte química, você pode ver a estrutura química desse grupamento M. E o que dá destaque é esse ferro aí no meio, tá? Esse ferro aí no meio desses nitrogênios, tá? Ele é super importante para a formação da estrutura da hemoglobina, para que ela consiga se ligar ao oxigênio e a hemácia, a célula vermelha ter essa capacidade bem regulada de levar o oxigênio para os tecidos. Vamos passar aqui. Para a gente entender bem essa aula, eu dividi em alguns conceitos, em basicamente três áreas, que eu acho que fica mais fácil a gente entender, porque são os locais, basicamente, onde ocorre o metabolismo da bilirrubina. Então, no sangue, né, é o primeiro local, a gente, principalmente ali no baço, tá? Acontece as primeiras reações desse metabolismo. Então, para a gente entender como isso acontece, a gente começa aqui com as hemácias, tá? As hemácias, elas são formadas lá na medula óssea, lá dentro do osso. Essas hemácias, em média, elas têm 120 dias de vida. Quando elas estão ficando velhinhas, né? Infelizmente, os macrófagos lá vão lá, principalmente lá no baço, né? Onde tem uma rede de onde essas hemácias têm que passar e existem macrófagos ali, que são as células que fagocitam, fazem parte do nosso sistema imunológico, mas atuam também aqui pegando essas hemácias velhas, né? Senescentes, né? Velhas senescentes. Então, lá no baço, essas hemácias senescentes, elas são fagocitadas pelos macrófagos
E lembrando, né, que lá dentro do macrófago acontece agora a destruição dessas hemácias e também acontece também a decomposição da hemoglobina, tá? Então lembrando que dentro da hemácia tem a hemoglobina, então a hemoglobina aqui, ela também vai sofrer reação. Ela vai haver a separação das globinas, que são essas cadeias aí, alfa e beta, que depois serão utilizados para formar outras proteínas, e o grupamento M, tá? Que é essa parte aqui que a gente consegue ver aqui. Depois, lá mesmo dentro do macrófago, uma enzima chamada M-oxidase, ela vai pegar esse grupamento M e vai tirar o ferro. Voltando aqui no grupamento M. Tirar o ferro, tirou o ferro daqui, vai sobrar outra substância, que é chamada de biliverdina. Então vai haver a transformação, tirada de ferro pela M-oxidase e formação de biliverdina. Lá dentro do macrófago ainda, lá no baço, né, essa biliverdina, ela vai sofrer ação dentro de outra enzima chamada de biliverdina, para vocês verem melhor, biliverdina redutase. A biliverdina redutase vai transformar a biliverdina em bilirrubina indireta, tá? Não conjugada. Essa é a primeira etapa que acontece lá no sangue, lá no baço. E importante você notar a questão da bilirrubina indireta, né? Ou não conjugada. Esses nomezinhos, para facilitar você, lembre-se sempre, bilirrubina indireta. In é um prefixo de negação, ou seja, não direta, não conjugada, para facilitar, tá bom? Para você não confundir. Bilirrubina indireta é a bilirrubina não conjugada. O interessante é que essa bilirrubina ali formada, ela é uma bilirrubina indireta, ela é caracterizada por ser uma substância apolar. Portanto, quando ela é eliminada ali do macrófago, no sangue, ela tem que se ligar a uma proteína. A gente sabe que substâncias apolares no sangue geralmente se ligam a proteínas que carregam essa substância. E a bilirrubina indireta, não diferente, ela vai se ligar à albumina e vai ser carregado até chegar lá no fígado, porque agora ela caminha lá para o fígado, onde ela vai ser captada. Então, lá no fígado agora, ela vai sofrer 3 processos: captação, conjugação e excreção. A captação, simplesmente a entrada dessa célula, ela vai se soltar da albumina e vai entrar no hepatócito, tá? Simplesmente a captação. Lá dentro do hepatócito, ela vai sofrer o processo de conjugação. Existe uma enzima dentro do hepatócito, as outras você pode não lembrar muito bem, mas isso é importante você memorizar, você aprender ou ter uma ideia mais fixa e mais mais viva, né, dessa enzima, que é a chamada de UDP glicuroniltransferase. Ela é responsável pelo processo de conjugação. Lembrando, para que tudo isso? Para que todo esse processo? A bilirrubina, ela é tóxica ao nosso organismo, né? Ela, além de causar a icterícia, você percebe, né, clinicamente, quando você vê um paciente que tem algum defeito nesse metabolismo, que ela é tóxica, porque ela acaba se acumulando em vários tecidos, na pele, no olho, né, em todas as regiões. E ela também se acumula, às vezes, no sistema nervoso central, causa alguns problemas neurológicos, alterações neurológicas. Então, ela é tóxica ao nosso organismo. Então, todo esse metabolismo, ele é para quê? Para eliminar essa bilirrubina, tá bom? Então, aqui, para que haja a eliminação, a gente precisa desse processo de conjugação, que é transformar essa bilirrubina, que ela é apolar, numa substância polar, capaz de ser filtrada pelo rim e ser eliminada pelo rim, tá bom? Além disso, ela também não é eliminada só pelo rim, ela é eliminada também, como a gente vai ver no decorrer, lá no intestino, tá bom? Então, esse é o processo para tentar eliminar a bilirrubina, não ter acúmulo de bilirrubina, porque ela é tóxica ao nosso organismo, tá bom? Então, memoriza aí, o DP glicuroniltransferase é uma enzima que vai pegar a bilirrubina indireta e vai conjugá-la, e vai fazer o processo de conjugação, torná-la solúvel, tornar uma substância conjugada, tá bom?
vai ali acrescentar algumas moléculas químicas para deixar ela uma substância diferente, né? Bilirrubina, e que vai formar bilirrubina mais ácido glicurônico. Depois que foi formada, tem um processo de excreção. Por onde os hepatócitos ali vão excretar a bilirrubina para os canalitos biliares, tá bom? Porque essa bilirrubina agora ela vai ser eliminada lá para a bile e lá para o intestino. Lembrando lá da anatomia, né? Os canalitos biliares, eles saem e ali vão formar os ductos hepáticos, né? E vão ali, tem um ducto cístico que também vai para a vesícula biliar, ducto colédoco leva tudo lá pro duodeno, tá bom? Então, por que é importante você ter essa noção da excreção? De todas essas reações que eu te falei, a mais sensível é a reação de excreção, porque ela depende de energia, de gasto de energia, de transporte ativo. Então, qualquer alteração ali no hepatócito vai haver o quê? Uma alteração na excreção, pela essa sensibilidade, por ela ser dependente de energia, por ser transporte ativo. Então, geralmente, quando você tem alteração do hepatócito, alteração do fígado, vamos dar um exemplo, por exemplo, a cirrose, né? Que é um processo ali, ou uma inflamação ali no fígado, uma hepatite, você vai ter uma alteração nessa excreção, principalmente. Então, você vai ter um acúmulo de bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, tá bom? Que já pode ser eliminada, no caso, até mesmo pelos rins. E você pode ter também um xixi, né? Uma urina ali com a coloração mais preta, como clinicamente fala, a coloração de Coca-Cola, né? Aspecto de Coca-Cola. Mas seguindo o metabolismo agora certinho, né, fisiológico, normal, essa bilirrubina vai ser excretada ali nas vias biliares, vai ser excretada ali nos canalitos biliares para ser excretado depois lá no intestino. Vou passar aqui. Beleza, lá no intestino, já chegou no intestino, no duodeno, essa bilirrubina conjugada, ela vai passar por todo o delgado ali, e no cólon, onde tem bactérias que fazem parte da microbiota normal do nosso organismo, elas vão sofrer outras reações, tá? Então essa bilirrubina indireta vai ser transformada em urobilinogênio, tá bom? Vai ser transformada em urobilinogênio. Existem algumas enzimas bacterianas, né, que vão fazer essa transformação. Vamos acompanhar aqui, ó. Canalitos biliares, vesícula biliar, eliminação no intestino. Lá no intestino tem a bilirrubina, vai ser transformado em urobilinogênio. Esses urobilinogênio, ele também lá no intestino, ele sofre reações de oxidação, tá? Que vai transformar o urobilinogênio em alguma parte do urobilinogênio ele é reabsorvido, outra parte ele vai sofrer reação de oxidação, que vai se transformar em urobilina e estercobilina. A urobilina é o que vai ser eliminado lá nos rins, que vai dar coloração, aquela coloração característica da urina, coloração mais amarelada. E a estercobilina é que vai dar a coloração das fezes, que é uma coloração mais... a coloração característica das fezes também mais amarelada, né? Só para vocês verem aqui, é esse processo aqui. Eu quero que vocês acompanhem a partir do intestino aqui, só para a gente fixar bem. Então tem o intestino, aqui tem as enzimas bacterianas que são chamadas de glicoronidases. Elas vão transformar a bilirrubina direta, que já foi conjugada aqui no intestino, em urobilinogênio. Esse urobilinogênio vai ser lá nos rins oxidado, vai sofrer oxidação até mesmo no intestino, vai haver a transformação do urobilinogênio em estercobilina, que vai ser eliminada nas fezes, e urobilina, que vai ser transformada e que vai ser excretada na urina. A urobilina vai ser excretada na urina e a estercobilina vai ser excretada nas fezes.
Aqui tem um resumo final para que vocês possam dar uma olhada, tá? E é isso, a aula é isso. É bem interessante, é bem importante a gente saber. Não vamos, tem muitas reações, mas é super interessante a gente entender e saber. Basicamente a gente tem que pensar no sangue, lá no baço, no fígado e pensar no intestino, nessas reações aí que acontecem, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, ok? Grande abraço, tchau, tchau.